Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 442 da harpa cristã. Breve verei o meu Jesus. De aparecer em gloriosa luz, todos os hão de ver. Naquele dia, então, eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer, breve verei o bom Jesus. Celeste luz de Jeová, cante com alegria, breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No livre céu eu gozarei de toda dor. Desfrutarei prazer quando meu Salvador em glória aparecer. Ei, que ele em breve vem, os santos levará para a mansão de além, onde virá eu breve verei o bom Jesus. Vamos louvar ao Senhor também com o hino de número 77 da harpa cristã, amém? Guarda o contato com o teu Salvador. Neste mundo ser um vencedor, queres tu cantar nas lutas e na dor, queres ser alegre qual bom lutador, guarda o contato com teu Salvador, guarda o contato
melhor em Cristo te permanecer. Queres que o mundo possa Cristo ver, guarda o contato com o Supremo Ser, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divina prazer. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor a toda a família do Ministério de Caetés. Nessa manhã, domingo, dia 17 de maio, nós estamos aqui, transmitindo esse culto, essa EBD, Escola Bíblica Dominical. E você hoje vai ouvir o ensinamento da palavra do Senhor essa manhã de domingo. Pode ser o horário, o dia que você estiver ouvindo essa transmissão. Deus é o teu ajudador. Ele é o teu socorro bem presente na hora da angústia. Queria só lembrar que os templos do Ministério de Caetés estão todos fechados. E nesse momento a transmissão online está sendo realizada como medida de auxílio à contenção do novo coronavírus, o Covid-19. Nós estamos muito gratos a Deus por tudo que Ele está fazendo. E nós queremos pedir a você, dirigente de congregação, dirigente, pastor, professor de escola bíblica dominical, aluno, compartilhe esse link com o maior número de pessoas possível. Nossa página no Facebook é AD Caetés Oficial. O nosso canal no YouTube é o mesmo nome, AD Caetés Oficial. Participe, clique lá, se inscreva, também clique no sininho de notificação e participe conosco. Vamos aprender a palavra do Senhor. Nós vamos orar e fazer a leitura bíblica em classe. Nós estamos utilizando o material da CPAD, Lições Bíblicas, no segundo trimestre de 2020, adultos, a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. E nesse domingo, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Lição 7, 17 de maio. Vamos orar. Senhor, meu Deus amado, santo, bendito, grandioso Deus, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, porque em tudo tu tens sido o Senhor nosso ajudador. Em tudo tu tens sido o Senhor nosso auxiliador. Eu quero te pedir, Senhor, por cada família, por cada casa, por cada lar que agora toma parte, Senhor, nessa oração, para que nós te peçamos, Senhor, que pela tua misericórdia, que pela tua graça infinita, o teu amor, Senhor, que é grandioso, tu venha se manifestar a nós, Senhor, de forma tremenda e grande. Eu te peço, Senhor, por cada um daqueles que estão agora clamando por uma cura, clamando por uma resposta. Nós clamamos também, Senhor, e nos unimos a teus filhos, pedindo ajuda aos dirigentes das congregações. Ajuda os pastores, Senhor. Trata no psicológico, no emocional dos teus filhos. Dá suporte a cada um deles, conforme a tua graça e a tua misericórdia, em nome de Jesus. Leitura bíblica em classe. Título da lição: Cristo é a nossa reconciliação
com Deus. O texto áureo encontra-se Efésios capítulo 2, versículo 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Efésios 2, 14. A verdade prática nos diz, ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Leitura bíblica em classe encontra em Efésios capítulo 2, versículo 14 ao 19. Se você não tem um exemplar da revista, você pode acompanhar com a sua Bíblia. Pegue sua Bíblia, também na tela aparece, e você pode, assim, fazer menção da palavra do Senhor. Efésios 2, 14. Porque ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estavas longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Nós agora vamos ouvir um louvor com a nossa irmã Vânia Moraes. E logo após esse louvor, estará sendo transmitido o ensinamento da palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus amado, santo e bendito Deus, nós te apresentamos, Senhor, teu filho que vai ensinar, teu filho que vai, Senhor, transmitir. Ajuda-o, meu Deus, em tudo. Sê com ele, fortalece. Dá a ele a tua graça e a tua misericórdia, a tua palavra, Senhor, para que ele possa ministrar a cada aluno, a cada um daqueles que estão, Senhor, meu Deus, aprendendo agora, a cada um daqueles que vão se ouvir essas palavras, que sejam palavras de consolação. Eu quero te pedir, Senhor, por cada ajudador, cada apoiador desse ministério, que sejam abençoados pela tua graça e pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Eu quero aproveitar esse momento e também falar com você, professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Procure saber com seu dirigente como você pode auxiliar, contribuir com os compromissos assumidos com a Escola Bíblica Dominical. Eu também quero dizer que nós temos EBD Kids, um material trabalhado para as crianças, aqui no nosso canal do YouTube. YouTube é EBD Kids. Você pode entrar lá e acessar esse material. Também gostaria de pedir a você que tem cooperado com dízimos e ofertas para a obra do Senhor. Deus é o nosso socorro. O dízimo e oferta faz parte do culto cristão e você tem cooperado, ajudado, tem sido de grande valia. E continue sendo fiel no seu dízimo e na sua oferta e Deus te abençoará. Aquele que quiser contribuir com 1 quilo de alimento, gêneros de higiene e gêneros de limpeza, você pode fazer a doação na sua congregação e aqui também na matriz, de segunda a sexta, das 10 horas da manhã até as 16. Haverá alguém para poder receber essa doação. Muitos irmãos estão precisando do socorro e há congregações que estão pedindo auxílio à matriz. E se todo mundo cooperar, não vai faltar para ninguém. Deus
te abençoe. Vamos ouvir nossa irmã Vânia. Deus te abençoe. Tenha um bom domingo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero saudar todos com a paz do Senhor, amém? Vamos adorar ao nosso Deus com esse louvor que tem como título Fiel a mim. O Senhor, Ele é fiel e nós vamos declarar isso nesta manhã. Aleluia, Deus. Sentimos a Tua presença neste lugar, Senhor. Eu sei que estás aqui, Senhor, e podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti. Ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Diga, eu quero Te adorar, eu quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Eu quero me alegrar, quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. Creia que a vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Diga por quê? Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Oh, aleluia. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Ele é fiel, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Fiel, Senhor, meu Deus, Fiel a mim. Oh, Te adoramos, Senhor. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu, Senhor. Eu quero Te adorar, ainda que a figueira, Senhor, não floresça. Eu quero me alegrar, quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. Creia que a Tua vitória vai vir, a vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Declare que Ele é fiel, pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Eu sei
Que nesta manhã você possa agradecer ao Senhor Jesus, porque Ele tem sido fiel na tua vida. Aleluia, aleluia. Eu sei que tu és fiel. Eu sei, eu sei, eu sei. E todas as minhas necessidades vão ser supridas em glória, pois tu és fiel, tu és fiel, tu és fiel. Oh, aleluia, tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Eu sei que tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel, fiel, fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia, Jesus. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel a mim. Aleluia, Jesus. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. É um prazer estar aqui nessa manhã de domingo para juntos aprendermos a palavra do Senhor. Desde já agradeço ao nosso maravilhoso Deus, agradeço ao pastor presidente, pastor José Mário da Silva, o segundo vice-presidente, pastor Severino Trajano, pastor Leonardo, terceiro vice-presidente, e ao presbítero Elias, diretor do INEC. É um prazer estar aqui junto com os irmãos, ensinando e aprendendo a palavra do Senhor na nossa maravilhosa Escola Bíblica Dominical. Então a nossa aula é a lição de número 7. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Dia 17 de maio de 2020. Texto áureo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Efésios 2:14. Verdade prática: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, fazendo a inimizade entre Deus e os homens. Essa lição, ela tem algo de maravilhoso, que ela vai trabalhar a questão da nossa salvação e principalmente fundamentado na questão de que Cristo morreu na cruz do Calvário. A salvação proposta por Jesus, a salvação realizada e consumada por Cristo Jesus, quando ele disse está consumado, além de garantir para nós a nossa salvação, que é o bem mais precioso que nós temos na nossa vida, ela desfaz, obviamente, a barreira de separação que havia entre Deus e o homem e a separação entre os seres humanos. É essa questão de conciliação, reconciliação, melhor dizendo, como está no título da lição, e quebra de barreira, de muro, de inimizade, que a lição vai tratar. Os tópicos da lição são os seguintes. Primeiro tópico: Cristo desfez a inimizade entre os homens. Segundo tópico: pela paz, Cristo fez um novo homem. Tópico de número 3: pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Isso aqui é a base do Evangelho.
entre aspas, o beabá do Evangelho. Desculpe se eu estou sendo simplista em dizer beabá, até porque no momento em que muitos se tornam evangélicos, muitas pessoas frequentando as igrejas e muita gente realmente se convertendo, é importante a gente pensar e repensar no óbvio sobre o que é ser evangélico, o que é ser cristão, o que é frequentar uma igreja, o que é importante, o que é fazer parte de uma denominação, o que é importante. Não é tudo, mas é importante, tá? Então é o que a gente vai ver aqui nessa lição. Na introdução, ele está citando a lição anterior, que mostrava a situação dos gentios sem Deus. Uma vida de pecado, uma vida separada de Deus, uma vida distante do Senhor. No versículo de número 13, que não está citado na leitura bíblica em classe, tem uma expressão assim: mas agora em Cristo Jesus, ou seja, esse mais agora, essa adversativa que faz a transição para um assunto que vai ser colocado, que é diferente, adverso, graças a Deus adverso da situação anterior, do gentio na carne, chamados incircuncisão, separados da comunidade de Israel. Tudo que foi trabalhado na lição passada vai ser trabalhado de maneira maravilhosa agora, tá? Vamos lá ao tópico de número 1. Cristo desfez a inimizade entre os homens. O exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Nesse ponto, veremos o que Cristo fez para dar fim a esse litígio entre os homens. Versículos 14 e 15. Porque Ele é a nossa paz, Cristo é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Aí vamos à lição. A parede de separação entre os homens. Trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Isso aqui é um problema. Isso aqui é um problema no Novo Testamento. Isso aqui é um problema entre Jesus e os líderes religiosos. Isto é um problema que Paulo enfrenta. Aqui é citada porque provavelmente tem esse problema. Esse problema também se encontra na carta aos Gálatas com muita força. Na carta aos Romanos, no capítulo 2, no capítulo 7, no capítulo 10, boa parte da carta aos Romanos, Paulo também trabalha a questão da lei, só que em Romanos, Paulo, entre aspas, pega mais leve um pouco com essa questão da lei. O entendimento do judeu acerca da lei era um entendimento um tanto que equivocado, que trazia para eles um exclusivismo, que é citado aqui na lição, como se eles fossem privilegiados, de certa forma eram, com a questão do plano de Deus da salvação para eles, e muitos entendiam que para se converter primeiro tinham que ser judeus. Então criava-se uma barreira entre judeus e gentios. No entanto que há uma passagem aqui citada na lição, no final do ponto 1 desse primeiro tópico, de Atos 21, do 28 ao 30, onde
no versículo 30, Paulo é arrastado para fora do templo, só porque ele tinha contato com um grego chamado... Cadê o nome da pessoa? Versículo 28. Varões israelitas, acudi este homem que por todas as partes ensina a vós contra o povo e contra a lei e contra este lugar, o templo. E, demais disso, introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar. Porque tinham visto com ele, ao versículo 29, na cidade a Trófimo de Éfeso. Então, o fato de Paulo estar com esse homem chamado Trófilo, os judeus expulsaram Paulo do templo. Isso que Paulo sente na pele, ele vai trabalhar em suas cartas essa questão da separação entre judeus e gentios. 2. A derrubada da parede da separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. Ou seja, essa barreira foi jogada por terra. Jesus Cristo veio unir, Jesus Cristo veio reconciliar. Isso vai ser bem repetitivo ao longo dessa aula. Ele veio reconciliar o homem com Deus e o homem com o homem. É uma barreira vertical que é quebrada e uma barreira horizontal, tá? Vamos ao tópico, o terceiro ponto aí, o conceito da lei dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica, a moral, a cerimonial e a civil, que na verdade são 3 esferas da mesma lei. E isso é o subtópico 3 do ponto 1, e depois tem o subtópico 4, a revogação da lei dos mandamentos. Essa questão das barreiras, ela está muito ligada à questão da lei. A lei que foi dada por Deus para conduzir, para disciplinar, para formar uma nação dentro da vontade de Deus. Ao longo do tempo, as diversas interpretações da lei de Moisés acabaram desvirtuando o povo da verdadeira função da lei, que era aproximá-los de Deus e viverem entre amor. Essa questão da lei, que é citado aqui, eu já vou dar no subtópico 3, ele cita Colossenses, também tem esse problema com os judeus. Colossenses capítulo 2, versículos 11 e 16, também é citado aí um problema entre judeus e gentios. Colossenses capítulo 2, versículos 11 e 16, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão do despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Versículo 16, portanto ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa de dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados. Então aí já são judeus querendo meio que manipular a vida dos gentios, com a ideia de que para ser um cristão salvo, primeiro ele tem que cumprir a lei, né? Há em algum momento aqui na carta dos Colossenses, diz: ninguém vos domine ao seu
bel prazer. Até porque os judeus, pela posição privilegiada dentro do plano de Deus, queriam manipular, dominar os gentios. 4. A revogação da lei. A eliminação das barreiras que dividiam os judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Versículo de número 15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois seriam dos dois povos, judeus e gentios, um novo homem fazendo a paz. Aí já surge a ideia da união daquilo que vem a se chamar igreja. Então, quando diz, aqui tem que tomar cuidado, que ele desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, ele não desfez a lei. Ele não desfez da lei. Em Cristo, a lei se cumpriu. Vamos à revista. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse: não vim para revogar, mas vim para cumprir a lei. Cumprir a lei aqui é vir completar a lei. Ou seja, tudo que a lei de Moisés tinha como objetivo de formar aquela nação, disciplinar aquela nação, colocar limites, uma educação, entre aspas, muitas aspas, religiosa, para que aquele povo se aproximasse de Deus, uma educação religiosa para que eles tivessem noção do pecado. Isso é muito trabalhado em Romanos, que a lei traz o conhecimento do pecado, para terem noção do que é certo, do que é errado. O objetivo de tudo aquilo é se completar com a chegada de Cristo Jesus, com a vinda de Cristo, e a partir de Cristo começa aquilo que é chamado de nova aliança, novo pacto ou novo testamento. Por exemplo, um versículo que não está aqui, Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Não é o fim da lei, seria fim no sentido de finalidade, ou o final do etapa. Aí vem Cristo com aquilo que ele chama a nova aliança, o novo pacto, o novo testamento no sangue dele. Outro texto interessante é o de Gálatas 3:24. Você vê que Gálatas tem esse problema sério com a questão de judeus e gentios. E em Gálatas a situação é séria, né? Entanto que no momento que ele fala, aqueles que se entremeteram para espiar a nossa liberdade. Então em Gálatas o negócio é mais complicado. Gálatas 13:24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. O que a lei serviu de aio? O que é aio? No capítulo 4, ele vai usar ele vai continuar com essa ideia do aio. Vamos lá, Gálatas capítulo 4. O que eu li foi Gálatas 3:24. Gálatas capítulo 4. Ele vai falar de tutores e curadores. O que é isso? Aio, tutor e curador, tá? São escravos do mundo greco-romano. No entanto que a palavra aio
ela, se você for pesquisar lá as línguas originais, vai ser o paidagogos. O que é paidagogos? É aquele que vai dar o nome da profissão chamada hoje de pedagogo. O que é isso? Era um escravo que cuidava da educação de uma criança. Ele supervisionava a educação da criança até uma determinada idade. Então, a lei serviu de aio, de tutor ou de curador até um determinado momento, que em determinada fase da vida, uma criança seguia uma outra etapa da sua educação. E é isso que a lei fez. A lei, o fim da lei é Cristo, porque ela tem uma finalidade. Ele veio cumprir a lei, ele veio completar a lei. Então, a lei se cumpre, se completa em Cristo. No entanto, que nesse capítulo 4, tem aquele versículo interessante, Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Aí aqui eu vou trazer uma visão, aí os teólogos de plantão deu seus comentários aí. Por quê? Eu vou trabalhar essa questão aqui. A gente aprende que a plenitude dos tempos, obviamente, a plenitude dos tempos é a vinda de Cristo, nascido de mulher, nascido como homem, para o seu ministério, que tinha como fim principal objetivo a obra da nossa salvação. A plenitude dos tempos é o quê? É o tempo ideal, ou o tempo perfeito, ou o tempo certo. Geralmente nós somos ensinados que a plenitude dos tempos é a questão da organização política, econômica e cultural do Império Romano. Porque o Império Romano era o momento do que é chamado de Pax Romana. Também tem a questão das estradas romanas, que facilitavam os acessos. No entanto, que daí vem o ditado popular: todos os caminhos levam a Roma. E depois, pela expansão do catolicismo e de Roma ser a sede do cristianismo, todos os caminhos levam a Deus. E a língua grega, que era mais conhecida. Muitos entendem que a plenitude dos tempos não é isso, tá? A plenitude dos tempos é o fato de Jesus Cristo, vamos lá, Gálatas 4, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher e nascido sob a lei. A plenitude dos tempos é o fato de Jesus vir como ser humano, nascido de uma mulher. Ele vem nascido sob a lei, no entanto que Jesus, ele é apresentado no templo. Com 12 anos ele está debatendo com os religiosos lá no templo. Jesus cumpre todas as etapas da formação de uma criança e de um jovem judeu. E quando ele completa 30 anos de idade, ele começa o seu ministério na idade considerado como adulto. Então a plenitude dos tempos é essa passagem da lei de Moisés, do que é chamado de antiga aliança, de antigo pacto, com a vinda de Cristo, começa-se uma nova aliança, um novo pacto, um novo testamento. Então isso que é considerado por muitos, e eu concordo com essa ideia de que é a plenitude dos tempos, tá? Até porque essa plenitude não pode se encaixar necessariamente ao Império Romano, porque a preocupação com o Império Romano, sem Império Romano, com Pax Romana, sem Pax Romana, no entanto que não havia paz completa no Império Romano, com estrada romana, com grego ou não, Deus enviou seu Filho no tempo que ele quis. Então essa passagem da lei, Jesus cumprindo nele a lei de Moisés e estabeleceu um novo testamento, isso é a plenitude dos tempos. E essa plenitude dos tempos, em que a lei serve de aio, como um condutor
Quando Cristo vem, ele faz seu ministério, morre na cruz do Calvário, aí ele quebra essa barreira. A lei não era para ser uma barreira, mas acabou sendo uma barreira por causa de interpretações errôneas dos próprios judeus. Mas ela tinha um fim no sentido de uma finalidade. No entanto que, em algum momento em Romanos, Paulo diz, a lei é santa, o mandamento é justo e bom. Um versículo aqui muito interessante de Hebreus 7, 27, mostra essa questão da barreira que é quebrada. E esse texto está aqui no subtópico 4, Hebreus 7, 27. Que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez oferecendo-se a si mesmo. Ou seja, ele fez uma vez esse sacrifício por todos, por judeus, por gregos, por romanos. Há um texto também interessante de Colossenses capítulo 3, versículo 11. Colossenses 3 e 11. Onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbara, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Então, essa barreira, eu sou judeu, ele é grego, ele é romano, ele é servo, ele é livre, isso mostra que a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, além de garantir a nossa salvação, ela estabelece uma paz entre os seres humanos. Isso é a igreja, isso é o evangelho, isso é a simplicidade do evangelho, que é uma coisa linda, que de certa forma nós estamos sentindo falta nesse tempo de isolamento social, de quê? De ver os nossos irmãos. É muito bonito, ajuda muito a questão do contato pelas mídias sociais, pela tecnologia, e de certa forma nós estamos unidos, mesmo distantes fisicamente, mas a gente sente na pele esse distanciamento de não nos vermos e frequentarmos os cultos. Vamos lá. Tópico de número 2. Pela paz, Cristo fez um novo homem. Vamos lá, vamos dar uma acelerada aí que o tempo não nos espera. Vamos lá. Há uma coisa aqui que é tratada nesse texto também, que acho que é aquilo que todo mundo quer, que é também uma questão histórica entre as nações, entre os povos na nossa vida, a questão da paz. A questão da paz, né? Tem gente que diz, eu daria tudo na minha vida para ter paz, né? Essa questão que sempre a gente ouve por aí, guerra para lá, guerra para cá, a questão das guerras, e há quem diga que o objetivo da guerra é a paz. Olha só que paradoxo, né? Que absurdo, e que na prática acaba sendo até de certa forma uma solução, né, para que haja paz, né? Infelizmente é horrível pensar assim. Número 1, conceito bíblico de paz, ele cita aqui na lição, que é a questão de boas relações, texto de Atos 24, 12 e 3, você saber se relacionar com as pessoas. O fim de um conflito, ele cita Lucas 14, 32, uma parábola, onde há uma ameaça de guerra, e alguém de um lado vai negociar a paz. O estado de tranquilidade, 1 Reis capítulo 4 e 24, lá na história de Israel no tempo de Salomão, onde as guerras haviam cessado, então muitas alianças entre várias nações tinham a paz estabelecida, e uma qualidade espiritual que está em
Gálatas 5:22, que é o fruto do Espírito, que é o ideal que o cristão deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida para que tenha paz. Na passagem a preço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos, promovendo assim a paz. Colossenses capítulo 1, versículo 20. Colossenses capítulo 1, versículo de número 20, que é um versículo maravilhoso. E que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, o sangue de Jesus nos traz a paz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. É a reconciliação do homem com Deus e dos homens entre si. Isso é paz. Não é necessariamente a ausência de guerra, a ausência de perturbação. Mesmo tendo motivos para a gente viver aborrecido, angustiado, com motivações para guerrear, nós temos paz através do sangue de Jesus e do sacrifício de Jesus. É o que está no capítulo 14 de João, onde ele diz: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. O mundo dá paz, primeiro que é uma forma parcial. Segundo, para ter paz tem que ter muita negociação e, dependendo do caso, até guerra. Então, a paz que Cristo nos dá, essa paz, ela se encaixa com o fruto do Espírito de Gálatas 5:22, que tem como um dos seus principais objetivos que haja paz entre os homens, que é o que está no versículo 14 aí do nosso capítulo 2. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. A maioria das guerras, dos confrontos, da quantidade de morte que existe na humanidade é por causa do desentendimento entre os homens, entre os seres humanos. O simples fato da pessoa morar num lugar diferente ou a pessoa nascer num lugar diferente pode ser aí um motivo para grandes guerras, grandes conflitos que tem o tempo todo na humanidade. Pela paz, Cristo fez um novo homem. E tudo isso tem a ver com a ideia de igreja, que é a comunidade dos salvos, é a comunidade dos que foram tirados para fora. Igreja, a eclésia, que vem lá do grego, né, que era o povo que se reunia na ágora para debater assuntos e chegar a uma conclusão comum para o bem da cidade, da polis, né, de onde vem o nome da nossa denominação, Assembleia. Então tudo isso tem a ver com paz, união, comunhão. Versículo 15 aí da nossa lição. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia ordenança para crer em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo a paz, que é algo que toda a humanidade sempre precisa. Vamos lá para o tópico 3. Aí ele vai focar na questão da cruz do Calvário. Tópico de número 3. Pela cruz reconciliados com Deus num corpo. Aí a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho. Por isso que nós somos cristãos, por isso que nós somos salvos.
é como diz o maravilhoso hino. Sim, eu amo a mensagem da cruz. A cruz é condenação. A cruz é morte. Só que a morte de Jesus na cruz, ele como um condenado, desculpa a expressão, mas ele morreu como um criminoso, como um bandido, desculpa a expressão, mas tudo isso é o que diz lá no profeta Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Vamos lá. Cristo se fez maldição por nós, ou seja, o maldito era eu, o maldito era você. Aquela cruz era minha, aquela cruz era a sua, só que ele morreu na cruz em nosso lugar. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. Depois confere aí Hebreus 12:2, que eu não vou ler por causa do tempo. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo e ossos nas pontas. Então, a pessoa, além de apanhar, ser exposta de forma vergonhosa por ser um criminoso, ele tinha que carregar a própria cruz, que era pesadíssima, né? Há quem diga que era o peso 2 vezes maior do que o próprio corpo. Aí os teólogos de plantão confirmam ou não essa minha informação, mas de qualquer maneira era pesadíssima e a pessoa com o corpo debilitado. Tá? No entanto que em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23, a cruz é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Por que é escândalo para os judeus? É assim, um judeu que se diz líder, que se diz que vem pregar o reino de Deus, que eu sou a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida, morreu, que isso é uma morte vergonhosa, isso é uma morte de criminoso. E para os gentios é loucura. Ou seja, como é que eu vou adorar a um Deus que morreu? Isso foi uma derrota, isso foi um fracasso. Mas o que eles consideram como escândalo e loucura, nós entendemos que foi Cristo morrendo por nós na cruz do Calvário. Para quê? Para que isso? Para reconciliar, repito, um homem com Deus e um homem com a própria humanidade em si. 2, reconciliados pela cruz de Cristo. Tá? Eu já li o texto de Colossenses 1:20. O versículo 14, ele é a nossa paz. Versículo 15, fazendo a paz. O versículo de número 17. Vamos lá, vou voltar a 16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo. Aí vem a palavra corpo, que dá aquela ideia de igreja, o corpo de Cristo, que é um texto muito citado quando a gente celebra a ceia, que nós somos corpo. 1 Coríntios 12, que é o capítulo após o capítulo que a gente costumeiramente lê da ceia, vai trabalhar muito a ideia da igreja como sendo o corpo de Cristo. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então, quer dizer, na cruz Jesus Cristo morreu e matou a inimizade. Ou seja, o objetivo de Cristo, matando a inimizade e morrendo, é para que os homens não se matassem entre si. Isso é o que? A igreja. Isso é o que? É a paz que o mundo não pode nos dar. Todo esforço do ser humano para que haja paz, todo movimento pacifista é bem-vindo. Só que sem Jesus não dá. Sem Jesus isso não vai à frente. Por isso que Jesus Cristo é o príncipe da paz. 17. E vindo ele, evangelizou a paz, ou seja, boas novas de paz. A morte de Jesus é uma mensagem de salvação, também uma mensagem de paz. A vós que estáveis longe e aos que estavam perto, ou seja, quem é judeu, quem é grego, quem é romano,
quem é bárbaro, quem é escravo, quem é senhor de escravo, Cristo veio trazer a paz a todos. Essa é a maravilhosa mensagem do Evangelho. O apóstolo Paulo, aí é o ponto 3 do tópico 3. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo. Tá? Aqui ele vai reforçando tudo que já foi falado. 1 Pedro 2:24. Um texto também interessante. 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 24. Levando ele mesmo, Jesus, em seu corpo os nossos pecados, sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas pisaduras fostes sarados. Aqui ele usa o termo justiça, ou seja, viver de uma maneira justa. Creio eu que tanto a justiça de Deus, que nós somos justificados, conforme diz Romanos 5, e a justiça entre os homens. Lá no Sermão da Montanha, Jesus vai dizer: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Justiça entre o homem, Deus ser justificado, e justiça, uma vida honesta, uma vida com ordem, uma vida certa entre os seres humanos em si. Estamos chegando ao final da nossa lição. A ira de Deus, por causa dos pecados que estava sobre nós, foi cravada na cruz. Assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, num único corpo, a família de Deus, a Igreja de Cristo. Então, tudo isso, irmãos, é para a gente entender que a obra de Jesus na cruz do Calvário, primeiro, é para nos salvar a tua alma, salvar a minha alma, para que eu tenha paz com Deus e que eu tenha certeza que eu vou morar no céu. E em segundo lugar, para eu viver em paz contigo, você viver em paz comigo, eu viver em paz com meus irmãos e viver em paz até com o ímpio. Né? Se ele quiser guerrear comigo, o problema é dele. Mas eu tenho que oferecer amor, perdão e paz. O que não é fácil, mas o fruto do Espírito trabalha na nossa vida de maneira que a gente tenha essa paz. E essa paz vem do entendimento dessa reconciliação, como está no título da nossa lição, com Deus. Os textos aí que indicam a ideia de igreja, Efésios, capítulo 2, versículo 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Ou seja, não tem questão aqui de estrangeiro, forasteiro, de outro lugar, de outra pátria. Nós somos todos, independente da etnia, língua, povo, nação, nós somos concidadãos dos santos, ou seja, nós somos da mesma cidade, nós vamos morar na mesma cidade e nós somos a família de Deus. Isso é a igreja. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos. A conclusão: em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Então ali a lei se cumpre, a lei se finaliza, a lei se completa em Cristo. E ele traz para nós essa coisa maravilhosa que a gente chama de Novo Testamento, sem desmerecer o Antigo, tá? Isso é um assunto também interessante. Em seu sacrifício derrubou as barreiras e aboliu as cerimônias, as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão, porque foi completada nele todas aquelas cerimônias da lei de Moisés. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo,
a igreja, o corpo de Cristo. Você faz parte da igreja. Você faz parte do corpo de Cristo. Você é crente, você é cristão, você é evangélico. Seja a ideia que for, a nomenclatura que se dá, a denominação. No nosso caso, nós somos a Assembleia de Deus. Mas o mais importante é viver em paz com Deus, viver em paz com nossos irmãos e nos fortalecemos como a igreja do Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe. Muito obrigado pela oportunidade aí, à presidência da Assembleia de Deus do Ministério de Caetés, ao Departamento da Escola Bíblica Dominical, ao nosso maravilhoso INEC. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, servo do Senhor, pela sua disponibilidade em cooperar com essa obra. Também queremos agradecer a vida da nossa irmã Vânia, que esteve aqui louvando o Senhor, essa cantora de Deus, abrilhantando essa manhã com esses louvores. Se você ouviu a palavra do Senhor e quer receber Jesus como teu único e suficiente Salvador, você pode levantar sua mão na sua casa, ou onde você estiver, no leito de hospital ou no seu local de trabalho. Não importa quem esteja ao seu lado, não importa em que situação você está vivendo, você pode sim entregar a sua vida a Jesus, ser tocado pelo Espírito Santo, ter os teus pecados perdoados e teu nome escrito no livro da vida. Eu vou orar por você nessa oração. Eu também gostaria de aproveitar a todos os aniversariantes, aqueles que estão fazendo aniversário de casamento, aniversário de vida, mêsversário, parabenizar você, como a igreja sempre diz, que o Senhor te abençoe e te guarde. Nós vamos fazer nesse momento, como nós fazemos todo domingo, a leitura do título da lição em texto áureo. E logo após, nós vamos orar pelo término dessa escola bíblica dominical, na entrega do jejum, e também orando por aqueles que estão aceitando Jesus e por aqueles que estão passando por grande aflição. Os pedidos de oração que estão sendo feitos, eles estão sendo todos anotados. E nós estamos orando. E nós vamos fazer lives de oração, círculos de oração, intensificando assim um processo de intercessão. Você vai receber mensagens, links de orações que estarão sendo feitos por cada pedido de oração que está sendo colocado, cada vida que está sendo apresentada. Nós estamos orando e essa oração, ela pode muito em seus efeitos. Milhares e milhares de vidas estão sendo alcançadas. O teu pedido de oração é muito importante e Deus há de nos atender em um nome de Jesus. Título da lição: Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Texto áureo: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Efésios 2, 14. A verdade prática nos diz: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Você faz parte dessa bênção. Senhor, meu Deus amado, graças te damos por essa manhã, Senhor. Graças te damos por essa escola bíblica dominical. E te pedimos agora, em um nome de Jesus, que a tua bênção, a tua graça, se estenda sobre cada aluno, cada professor, a cada um daqueles que estão aniversariando, Senhor, dá alegria, multiplica em saúde, em bênção, Senhor, abençoe e guarde em nome de Jesus. Aqueles que estão nos leitos de hospitais, Senhor, aos enfermeiros, aos médicos, aos fisioterapeutas, aqueles que estão na frente de batalha, Senhor, aos porteiros, aqueles que estão trabalhando, Senhor, para que toda essa estrutura hospitalar, Senhor, de saúde, possa funcionar. Eu te peço agora, em nome de Jesus, dá força ao cansado, dá ânimo ao abatido, Senhor. Tira toda tristeza, toda depressão, toda agonia, toda melancolia. Enche de alegria, de força para trabalhar. Dá entendimento para tratar, para entender, Senhor, esse momento
e para vencermos em nome de Jesus. Eu quero te pedir, Senhor, recebe o jejum desse povo, recebe o jejum desse homem, dessa mulher, que agora jejuma, Senhor, que agora clama, pede por socorro. Eu te peço, Deus querido, por essa nação chamada Brasil, sara nossa terra, guarda cada criança, cada mãe, cada mulher, Senhor, cada homem que está fazendo parte desse momento, desse propósito. Aqueles que estão entregando suas vidas a Ti, Senhor, perdoa-lhes os pecados, escreve o nome no livro da vida e dá a Tua bênção em nome de Jesus. Leva-nos em paz, Senhor. Dá-nos um domingo abençoadíssimo, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Receba a bênção apostólica. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo, seja com todos, agora e sempre, todos digam amém. Tenha um bom domingo e que Deus te abençoe até às 19 horas com o culto do Senhor, louvor e adoração ao nosso Deus e a palavra especial para a sua vida em nome de Jesus.